Bem-vindos ao meu quintal imaginário. Hoje eu fiz uma leitura com o oráculo da criança interior para mim mesma. E saiu cartas que eu achei importante conversar com vocês sobre isso, porque a gente se culpa muito, né, por muitas coisas. E para mim veio a carta da história, a carta da entrega, a carta da mãe e a carta do reconhecimento. Quando eu li o significado de cada carta, era um convite de olhar para minha criança interior e olhar para minha história, sabe? Mesmo que a gente não se sinta pertencente àquele vínculo que a gente nasceu, mesmo que a gente se sinta meio desconectado de quem a gente criou vínculos, de quem deveria, né, criar vínculos conosco, tem uma nuance aqui nessa leitura que me fez observar as coisas por outro ângulo. Por quê? A carta da mãe é uma carta que fala muito dessa conexão materna, de você criança precisar daquele acolhimento, precisar daquela atenção e você não ter aquilo. Mas essa carta ela pede também para que a gente mesmo faça isso, sabe, de você relembrar aqueles momentos que a sua criança interior estava ali recolhida, remoendo coisas ou situações que estavam acontecendo com ela e de certa forma a gente acaba guardando essas mágoas, sabe? E isso faz um mal danado para nós mesmos. Então, essa carta ela faz esse convite. Convide a sua criança interior a se tornar pertencente, sabe? Olhar para ela e falar, olha, eu tô aqui agora, eu sou a adulta que toma as decisões, que segura as pontas, que se entrega nas coisas enquanto você pode ficar lá curtindo, sabe? A carta da história, ela fala que todo mundo tem uma história, sabe? A gente vem de famílias e nem sempre a nossa mãe ou o nosso pai tiveram aquele acolhimento também. Então, isso vai passando de geração para geração. Vocês entendem quando eu falo que a coisa é mais embaixo porque é muito enraizado? É justamente por isso. Os nossos pais não aprenderam com os pais deles e nisso eles não conseguem dar pra gente o que a gente precisava, sabe, naqueles certos momentos. Hoje, vendo essas situações adulta, já tendo uma cabeça diferente, eu vejo isso de uma forma diferente mesmo para mim. É como se eu olhasse para tudo aquilo que aconteceu e não culpasse mais, sabe? Eu não consigo colocar uma culpa porque eu também vejo como algo que ela também não teve. Entende? Então, o reconhecimento, a carta do reconhecimento, ela fala muito disso, de você coroar as suas antigas versões, o seu papel na sua família, sabe? De você pegar e colocar, olha, minha mãe fez isso, 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 tudo bem. Tudo bem não, né? Porque tem situações que são muito delicadas, tem abandono, tem gente que perdeu a mãe muito cedo, então vai de situação para situação, entende? Mas é de você olhar para aquela falta e preencher ela de alguma forma, de você se colocar nesse papel agora de adulto e acolher a sua própria criança interior, entende? Então, essa leitura inteira, ela me mostra que toda a história tem esses pontos positivos e os pontos negativos. E é importante a gente também escrever sobre essas coisas que a gente está sentindo, porque a gente começa a diferenciar lado bom de nascer nessa família, de me encontrar nessa família, como eu me sinto nessa família, e o lado ruim de você pertencer a essa família, e porque esses vínculos, certos vínculos te fizeram tão mal, te machucaram, enfim.
Eu gosto de fazer esse tipo de leitura para mim de manhã, logo no começo do dia, porque é uma forma de me reconectar comigo mesma, sabe? De olhar para minha criança interior e ver que tem coisas ali que ainda doem, sabe? Só que é você não ficar preso só naquela dor, é você olhar para aquela dor e falar, beleza, mas agora eu tô aqui, agora eu tô no comando, agora eu não vou deixar esse tipo de situação acontecer, agora eu não vou fazer esse tipo de coisa com você, sabe? É você mesmo entender que agora você é adulto, você tem esse papel de se acolher, porque ninguém faz isso por nós, entende? A gente não consegue mudar esse passado, a gente não consegue mudar as coisas que aconteceram, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Entende? E ver as coisas por outro ângulo talvez seja exatamente isso que você precise. É você entender também que naquele momento, mesmo que seja algo muito ruim, foi a forma que aquela pessoa, que a sua mãe ou seu pai encontraram de lidar com aquela situação naquele momento. Eles também não sabiam o que eles estavam fazendo, eles estavam repetindo coisas que eles aprenderam quando eles tinham a idade de vocês, entende? Então, a gente tem muito essa mania de culpar os nossos antepassados justamente porque eles fizeram de uma forma que hoje a gente não concorda. Só que era as ferramentas que eles tinham naquele momento. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas, tem internet, tem livros, tem pessoas que fazem conteúdos baseados só em tipo de coisa, psicólogos. Então, a gente consegue ter formas de entender o processo, de entender a situação. Eu, principalmente, trabalho com a espiritualidade também, então também tenho essa facilidade de ver essas situações emocionais de antepassados, de famílias, tudo pelo tarô, pelo baralho cigano. Então, eu gosto de ter muitos oráculos justamente para isso, para eu conseguir ampliar a minha leitura, para eu conseguir ampliar o que aquela leitura está querendo mostrar realmente, porque às vezes a gente busca muito externamente as coisas que a gente precisa fazer para alcançar sonhos, objetivos, mas a gente esquece que às vezes a gente precisa justamente se conectar com a nossa criança interior que precisou de alguma coisa naquele momento e não teve. E isso pode estar te impactando até hoje na sua vida, de alguma forma, porque a gente está sempre buscando aquele apoio de alguma forma, sempre buscando aquela pessoa para fazer algo que não está ao alcance dela, sabe? Porque ela não consegue demonstrar isso, às vezes ela não consegue ser mais presente, não consegue mais manter aquele vínculo, mas isso também não significa que ela não sinta, entende? Enfim, gente, eu achei importante compartilhar essa leitura com vocês, porque foi uma coisa que me tocou muito, mexeu muito com o emocional, né? Porque quando a gente fala de raiz, a gente revive muita coisa, principalmente quando a gente está falando de criança interior. Então, eu espero que isso te ajude de alguma forma.